Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos então, com a graça de Deus, no 8º dia da novena do nosso padroeiro glorioso São João Maria Vianney. E como tínhamos avisado ontem, domingo, hoje é dia da indulgência plenária do perdão de Assis. Se você está aqui na igreja, tendo confessado antes, comungando hoje, reze depois um creio em Deus Pai e um Pai Nosso, por estar aqui na igreja visitando, aqui é uma igreja paroquial, e depois acrescente pelo Papa mais um Pai Nosso com a Ave Maria, e assim você pode hoje lucrar a indulgência plenária, que é o perdão de todas as penas devidas pelos pecados, chamada de indulgência da porciúncula ou o perdão de Assis, que São Francisco pediu a Deus e a igreja autorizou não só para Assis, mas para todas as igrejas paroquiais no mundo inteiro. Meus amados irmãos, a nossa novena de São João Maria Vianney, esse ano reflete o tema da vida virtuosa. E hoje vamos tratar uma virtude muito importante e muito presente, não só na pregação, mas na própria vida de São João Maria Vianney, que é a virtude da penitência. O que é, meus irmãos, essa virtude da penitência? O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1431, ele define para nós. Porque nós, quando pensamos em penitência, a gente logo pensa em fazer uma mortificação, fazer um jejum, abster-se de carne, não é tomar banho frio no inverno, levantar mais cedo. Nós logo ligamos a palavra penitência aos atos de penitência. Mas os atos de penitência, na realidade, eles têm que ser a prática exterior que reflete algo que está no interior, que é uma virtude, chamada virtude da penitência. O que ensina o catecismo? A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, é um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração. É uma ruptura com o pecado. É uma aversão ao mal, com uma repugnância pelas más ações que cometemos. E, ao mesmo tempo, implica também o desejo e o propósito de mudar de vida, mas com a esperança na misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. E essa aversão do coração ao mal que nós praticamos é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares que os santos padres da igreja chamam de compunção, ou contrição, ou arrependimento do coração. Então perceberam só? A penitência, a virtude da penitência, ela acontece no mais íntimo e profundo de nós. Ela acontece lá dentro, quando eu estou realmente, profundamente arrependido do mal que eu fiz perante Deus e estou desejoso, não por minhas forças que eu não tenho, mas confiando na bondade, na misericórdia, no amor de Deus que é bom, desejoso de reordenar, reorientar, mudar por completo a minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho essa decisão sincera, acompanhada por essa dor, essa tristeza, chamada de contrição. Contrição vem de contritio, conterere. Conterere em latim é esmagar. É o coração esmagado pela dor de ter ofendido a Deus. Ou a compunção de compungere. É o coração que sofre como aquele golpe, não é? Como se você coloca ali, atravessa o coração com uma espada, com uma lança, fere o coração de dor. Mas é uma dor que causa uma tristeza de desespero? Não, isso é remorso, isso não é cristão. É a dor que leva a confiança no perdão de um Deus que me ama e um desejo firme de mudar a minha vida por completo. Deixar de ofendê-lo como eu fiz no passado e a partir de agora amá-lo de todo o meu coração. É essa penitência interior que eu preciso levar para o sacramento da penitência
na hora que eu vou confessar. Porque o sacramento da penitência tem esse nome também, porque ele sacramenta a minha penitência. Naquela hora que eu apresento um coração contrito no confessionário, em nome de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, o padre dá o perdão. E pelo mérito de Cristo, a graça dele me lava desses pecados e me dá a graça de um novo começo, de colocar a minha vida de novo ordenada para Deus. E foi esse o grande ministério que o nosso padroeiro exerceu na sua vida. O que se destaca na vida e no ministério de São João Maria Vianney foi exatamente a sua dedicação ao sacramento da confissão. Por isso que na iconografia cristã, a imagem de São João Maria Vianney é sempre representada com ele paramentado para a confissão, com a sobrepeliz branca em cima da batina preta e a estola roxa, que é essa faixa, não é, pendurada, que o padre usa quando atende a nossa confissão. Por quê? Ele chegou a passar até 16 horas por dia no confessionário. Depois que ele pregava a conversão, a mudança de vida, e ele tocava o coração das pessoas, as pessoas iam procurá-lo, e no confessionário, ele, com luzes especiais que Deus lhe deu, dava o perdão, acolhia as pessoas com misericórdia e orientava as pessoas espiritualmente para a santidade. Deus deu a São João Vianney o dom de ler os corações. Mais de uma vez ele conseguiu ler no coração das pessoas. A pessoa às vezes escondia um pecado, ele sabia, ó, você escondeu esse aqui, ó, ou você esqueceu daquele, ele lia. Deus deu esse dom para ele. Outras vezes Deus lhe deu o dom de profetizar. Quantas vezes chegavam jovens para ele, Padre Vianney, no confessionário, eu estou na dúvida se eu vou ser padre ou vou me casar, se eu vou ser freira ou vou formar uma família. E ele falava, meu filho e minha filha, o seu caminho para Deus é esse. E era dito e feito, ele acertava direitinho, ele tinha esse dom. Então, com isso, a fama dele cresceu, e pessoas não só da sua paróquia, das paróquias vizinhas, mas de toda a França, inclusive de outros países, inclusive bispos e cardeais, iam lá ajoelhar-se no confessionário para ouvir a orientação daquele padrezinho humildezinho de uma paróquia da roça, que inclusive tinha sido reprovado no tempo de seminário nos estudos. Como Deus não escolhe quem é humilde para fazer grandes coisas. E na sua pregação e nas suas catequeses, São João Maria Vianney falava muito da penitência, porque, como dizia São Gregório Magno, a prova do amor é a mostra das obras. Se eu tenho uma verdadeira penitência no meu coração, que é essa virtude que me leva a ter essa dor dos meus pecados, esse desejo sincero de reordenar a minha vida na busca de Deus, naturalmente essa penitência no coração, ela vai me levar a praticar os atos de penitência que eu preciso fazer para me converter e ser melhor. Então dizia São João Maria Vianney, a virtude cristã é como essas flores que nós esprememos para que exalem o seu perfume. Não tem às vezes algumas flores ou folhazinhas que tem cheiro, eu tenho que espremer para sair o cheiro? Essa é a virtude cristã, ou seja, sem esforço, sem disciplina, sem renúncia, a gente não consegue muitas vezes praticar a virtude e conseguir os méritos para o céu. Quanto mais tivermos mortificado o corpo, o santo falando da mortificação, é o que? É uma penitência física, corpórea. Quanto mais tivermos mortificado o corpo, mais ele brilhará como um diamante. Nós sabemos que o diamante, para ficar bonito, brilhante, ele passa por um processo duro de polimento até ele brilhar. Então o santo fala, é a mortificação do corpo, é a mortificação de nós mesmos que faz brilhar a santidade. O que faz com que não amemos a Deus é que ainda não chegamos a esse grau em que tudo o que custa é abraçado com gosto. De fato, não é? Nós todos somos muito acomodados e nenhum de nós gosta de esforço, não é?
Todos nós gostamos de ter o máximo de conforto com o mínimo de esforço. Não é assim? E o santo fala, pois é. O que faz que nós não amemos a Deus é porque não chegamos ainda ao grau de santidade onde Ele e os santos chegaram, em que tudo aquilo que custa é abraçado com gosto, porque é feito como prova de amor. São João Vianney, quando chegou na sua paróquia, era um homem que levava uma vida profundamente penitente, sempre foi. Ele chegou lá, viu um povo rebelde, afastado da igreja, e ele, dizia as testemunhas da época, levantava de madrugada. A primeira luz que se acendia em Ars era a luz da igreja, como também era a última luz que se apagava. De madrugada, ele estava diante do altar em oração pelo seu povo. Depois ele ia pregando, ensinando, visitava as famílias, ficava até altas horas da noite em oração, fazia jejum a semana inteira. São João Vianney, no começo da semana, cozinhava uma panela de batatas. Muito comum na Europa comer batata, não é lá? No lugar do arroz é mais comum a batata como o carboidrato do dia a dia. O que ele fazia? Cozinhava a panelinha de batata, pendurava lá em cima do fogão, e essa panelinha de batata durava a semana inteira. No começo, até algumas senhoras queriam fazer a comida para ele, ele não deixava. Ele dispensou a cozinheira, não, aqui não. Aí, cada dia ele comia a batatinha. Passava o dia inteiro assim. Chegava à noite, ele deitava no chão duro com uma pedra por travesseiro, para fazer penitência. E assim ele foi conseguindo de Deus a graça para tocar o coração dos seus paroquianos que foram ouvindo a sua pregação através das graças que ele alcançava pela sua penitência e oração e foram se convertendo. Por isso que ele é um exemplo para nós padres, que nem sempre temos a coragem que ele teve de rezar como ele rezou e fazer penitência pelo povo como ele fez. Quantas vezes nós padres somos fracos, somos também muitas vezes desanimados por o fervor que ele tinha. Por isso que o povo essa semana, em toda a igreja aqui no Brasil, está rezando pela vocação sacerdotal. Rezem por nós padres, para que nós tenhamos a coragem que esse santo teve, que uma vez o diabo deu um grito lá em Ars. Se tivesse 3 como esse, a França inteira se convertia. O diabo gritou isso lá e o povo ouviu. Se tivesse 3 padres igual a esse aqui, a França inteira se convertia, como ele converteu a paróquia dele inteira. Era um homem santo de Deus. E aí o santo diz: muitas vezes cortamos até o talo, mas não vamos à raiz do mal. Custa arrancar um vício pela raiz, não é? A gente às vezes é meio devagar, faz um esforçozinho aqui, um esforçozinho ali, a gente corta ali o talo, mas não tira a raiz, daqui a pouquinho o pecado brota de novo. Falta essa penitência. E aí o santo diz: pratica um grande jejum, muito agradável a Deus, sabe quem? Quem combate o amor próprio, o orgulho, a repugnância de fazer o que deve e que não gosta de fazer, quem conversa com pessoas que não combinam com o seu modo de ser e de agir. Olha, é uma penitência que parece que não, mas que custa muito a todos nós. E o santo continua nos ensinando: é melhor deitar-se numa cama dura, assim não custa tanto levantar-se. E ele falava isso porque ele fazia, né? Ele dormia aí no chão, depois sobre tábuas, nunca usava colchão. E ele dizia: como eu gosto dessas pequenas mortificações que ninguém vê. Levantar-me 15 minutos antes da hora do despertador. Eu costumo levantar 6 horas da manhã. Então, por penitência essa semana, eu vou levantar todo dia 15 para 6. Uma penitência é levantar-me no meio do sono para rezar nos minutos. Muitos fiéis têm essa prática às vezes, não é? 3 da manhã levanta, reza o texto da misericórdia. É uma penitência também, sacrifício, que ninguém precisa saber. A gente faz para Deus. E ele dizia: podemos nos privar do aquecimento. Lá a região muito fria, não é?
Ou nós aqui no tempo do calor, às vezes, desligar um pouquinho o ventilador, ou o ar-condicionado. Quem sabe, não? É um pequeno sacrifício? É. Então podemos privar-nos do aquecimento. Se estamos sentados numa cadeira pouco confortável, não procuremos outra melhor. Se passeamos pelo pomar, vamos nos privar de comer alguma fruta naquele momento. Ainda mais naquela época, né, que ele morava na paróquia muito rural, era muito comum as pessoas irem no pomar, pegar uma frutinha, comer. Não, está passando ali. Ou eu vou, não é, no supermercado, uma coisa, não vou comprar aquela bala, nem aquele chocolate, eu vou deixar. Vamos nos privar de alguma coisa que atrai o nosso olhar e que é bonita, sobretudo pelas ruas das grandes cidades. Que ele falava de mortificar a curiosidade na rua da cidade grande, para quem era do interior na sua época, podemos dizer hoje, mortificar a curiosidade na internet, no celular. Podemos encontrar muitas ocasiões de renunciar à nossa vontade, privar-nos de uma visita que nos dá prazer, ou, não é, de assistir um programa, uma coisa que eu gosto, hoje em dia, praticar uma boa obra de caridade que não nos apetece. Às vezes é uma obra de caridade que eu não sinto muita vontade de fazer, eu vou fazer. Deitarmos-nos 5 minutos mais tarde, estou caindo de sono, mas eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou rezar mais um pouquinho para fazer a mortificação, ou levantar um pouquinho mais cedo. Quando se apresentam duas coisas para fazer, sempre preferir aquela que menos nos agrada. E assim, meus amados irmãos, está a virtude da penitência. Virtude da penitência que nós devemos, com o coração contrito, sacramentar na confissão frequente e que deve nos mover a essas pequenas práticas diárias de penitência, de mortificação, que vão nos ajudar a nos vencer, a dominar nossas más tendências, para assim estarmos mais dispostos à oração, à vida espiritual, à prática das virtudes que agradam a Deus nosso Senhor. Então que hoje o nosso padroeiro, São João Maria Vianney, e também Santo Afonso de Ligório por esse dia, intercedam por nós, para que possamos, com esse espírito de penitência, caminhar para o céu, e hoje também eles possam interceder em sufrágio de nossos falecidos. Muitas almas estão agora no purgatório, pagando a penitência que não fizeram na terra. Então rezemos hoje também por estas santas almas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.